A lei do espírito de vida. Deus, na pessoa de Jesus, propôs a vida e a morte, e disse: segue, pois, a vida e viverás. O que é ela, precisamente? Vamos inquirir das Sagradas Escrituras, a fim de não nos deixar enganar por falsas doutrinas de homens sem o Espírito de Deus. Quando Deus retirou o povo de Israel do Egito, cumprindo assim uma promessa feita a Abraão, ele dirigiu o povo para o deserto pela mão de Moisés. Após um curto período de tempo, o povo chegou à região de Sinai, no qual há um monte. Ali o povo acampou e, por Moisés, Deus mandou que o povo se santificasse, pois ele desceria sobre o monte. E nessa santificação incluía a separação de corpo por 3 dias entre os casais, bem como limpeza das vestes deles. E quando Deus desceu sobre o monte, ele deu a base constitucional ao povo saído do Egito, o qual não era somente o remanescente de Abraão, ainda que fossem descendentes de Cão, um dos filhos de Noé, consanguíneos, portanto. E a base constitucional foi o decálogo. Deus falou das nuvens do meio do fogo. Todo o povo ouviu e temeu. O povo ficou de tal modo aterrado que pediu a Moisés que servisse de intermediário entre eles e Deus, pois temeram morrer ouvindo a altissonante voz de Deus. As demais leis de ordenanças, estatutos e juízos, Deus os deu através de Moisés, que as escreveu em um livro. Nelas constavam o modo de sacrifício, os juízos sobre os transgressores, o modo da oblação e da oblação, mandamentos de ordenanças, ou seja, para serem cumpridas por um determinado tempo. E como lei temporal havia os sacrifícios pelo pecado, a queima de incenso, etc. Rituais de coisas que eram simbolismo e figuras de coisas que viriam a se manifestar no futuro. A partir da anunciação de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, foi manifesta a cessação dessas ordenanças. Isso está manifesto em Isaías, que diz: o que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Isaías 66:3. Porém, a lei de Deus do Decálogo não foi abolida, pois ela é a linha mestra e da qual deriva todas as demais leis. Ela tem 17 nomes, juntamente com os mandamentos. Além disso, ela tem 370 adjetivos. Confira no trabalho publicado com o nome Nomes e Adjetivos da Lei de Deus em www.recantodasletras.com.br ou lhe preste nickname do autor. Quando Deus deu a sua lei para a constituição daquela nação, ele disse por Moisés: eis que te tenho proposto a vida e a morte, o bem e o mal. Segue, pois, a vida para que vivas. Mas há quem tenha aventado a hipótese de que na nova dispensação da graça e da nova aliança proposta por Deus e ratificada por ocasião da ceia, antiga Páscoa, a base constitucional tenha mudado. Pois quando o missivista da Epístola aos Hebreus fala que a lei nada aperfeiçoou, os menos instruídos pensam que o missivista está se reportando da lei de Deus, o decálogo. E embora admita que ainda hoje não se deve transgredir os 9 mandamentos da lei de Deus, removem desta a observância do sábado, argumentando que Jesus aboliu o sábado. Isso porque não entendem que os sábados festivos, que faziam parte da lei de ordenanças dada por Moisés, foram abolidos. Para não ser prolixo, sugiro a leitura da obra Os Sábados e O Descanso de Deus, publicado em www.recantodasletras.com.br. O texto da Epístola aos Hebreus diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Hebreus 10:1. Mas o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, verso 7. Logo, os 2 textos não podem referir-se a uma mesma lei. O texto de Hebreus trata de leis de sacrifícios, pois fala de ofertantes e sacrifícios que eram oferecidos anualmente. Ali eu mostro a evidência do que menciono aqui. Há quem pense que a lei do Espírito de vida, da qual falou o apóstolo Paulo, é outra lei, mas não é, pois Jesus disse que o seu mandamento é a vida eterna, João 12,50. Sobre isso já temos discorrido abundantemente em outros textos postados no site referido. Outro, assim como temos manifestado em outros textos, a lei de Deus é nomeada de a justiça de Deus e a verdade de Deus, a sua aliança e a sua palavra, das quais falam outros textos que são eternas. Veja, a tua justiça é uma justiça eterna, Salmo 119, verso 42, primeira parte. Salmo 111,
versículo 3, e Salmo 112, verso 3 e 9. A sua verdade dura para sempre, Salmo 117, verso 2. Enviou seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, Salmo 111, verso 9. Então anunciou ele a sua aliança, os 10 mandamentos, Deuteronômio 4:13. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, Salmo 119, verso 89. Os judeus contemporâneos de Jesus não guardavam os mandamentos de Deus, e isso já provamos biblicamente em outros textos que publicamos aqui. Em um deles, citamos as provas bíblicas. Se eles guardassem os mandamentos de Deus, eles teriam reconhecido a Jesus, pois a lei é a luz e o mandamento é a lâmpada, Provérbios 6, 23. Portanto, se eles guardassem os mandamentos de Deus, eles teriam luz e não teriam tropeçado na pedra de tropeço a lei de Deus e teriam a Deus, pois aquele que guarda os mandamentos de Deus está em Deus e Deus nele, conforme 1 João 3,24, a primeira parte. Paulo, em Romanos 10, fala sobre os seus parentes e diz que os judeus tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Do mesmo modo, muitos que se têm como cristão nem sabem quem é Cristo. Imagina que Cristo é apenas um outro nome de Jesus, ou o enviado, ou o Messias, e não sabem que Cristo é a palavra. Confira Romanos 10 com Deuteronômio 29, 11. Temos aqui no site referido texto que trata sobre isso. Portanto, basta conferir com os textos referendados e as escamas deverão ser removidas. Pois, como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. E como diz o salmista, a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 142, última parte. E essa verdade foi dada por Jesus, pois ele disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. João 1,17. Oliprestes, missionário.